OVNIs, a solução psíquica, Jacques Vallée. Esta é uma obra de análise literária que não visa expressar ou reproduzir as opiniões e pontos de vista do autor, mas refletir sobre aspectos de sua abordagem e compará-la com situações, eventos ou questões atuais de nossa cultura, política, etc. É uma tradução minha do inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. E por se tratar de uma temática controversa e polêmica, e também voltas de mistérios e dúvidas não sanadas, recomenda-se ao amigo leitor que mantenha uma postura extremamente crítica e seja meticuloso quanto a apurar as declarações do autor contidas nesta obra, não tomando-as por afirmações de verdade absoluta. Convido, portanto, a ser cauteloso na mesma medida que mantenha um espírito investigativo e a mente aberta, considerando as informações do autor sob a perspectiva da possibilidade parcial ou de qualquer outra ordem de interesse que ainda não está totalmente clara para todos nós. A relevância deste tema está que a questão extraterrestre perfaz na cultura humana desde todos os tempos e, para mais que isso, se insere no contexto da nova ordem global, sendo pauta de debates, declarações, reportagens e até afirmações de fé da parte de políticos, artistas religiosos e gente comum que assumem terem tido ou estarem em contato com seres espaciais vindos de outros planetas ou galáxias. Ocorre que nos eventos que prenunciam a grande reinicialização do mundo, vindo às claras a partir de 2020, tem-se que vem se dizendo em setores importantes da geopolítica mundial que visitantes de outros planetas serão contactados muito em breve e que a humanidade estará diante de provas inequívocas da existência de vida extraterrestre. E a questão toda é que já se admite e até se deseja que estes supostos seres estão ou estarão envolvidos com algum tipo de transição do planeta Terra ou dos seres humanos para um nível maior de evolução, de transformação ou até de salvação da raça humana perante uma catástrofe global iminente. Faço saber que foram pesquisados por mim, no sentido de consulta para aclarar mais o tema, as obras Céus Abertos, Mente Fechadas, de Nick Pope, Conexão Urano, de Fábio Del Santoro, A Linguagem dos Deuses, de Antônio Carlos Farjani, e Fator Extraterrestre, de Jean Van-Elan. O autor é escritor ufólogo, foi astrônomo e cientista da computação francês. Faz parte de um grupo de pesquisadores cientistas que investigam o fenômeno OVNI a partir de teorias psicológicas, sociológicas e psíquicas. Este grupo se estende por várias partes do planeta em vários países e se intitula o Colégio Invisível. Dele saem as principais teses, metodologias e termos e expressões utilizados para se compreender a fenomenologia dos casos denominados OVNIs, como, por exemplo, as proposições que definem-se de contato imediato de terceiro grau e diversas outras assertivas acerca do assunto, tendo inspirado ou sido consultor inclusive de obras cinematográficas quanto ao que se refere às manifestações ufológicas e experiências extraterrestres. Mas quanto a esta obra, Vallée examina as aparições de OVNIs do aspecto do impacto psicológico que estes fenômenos provocam nas pessoas. Sua assertiva é de que nossas crenças culturais passam por mudanças a partir e por efeito de as manifestações extraterrestres ocorrerem. Para ele, apesar do impacto dessa mudança cultural, há pouca tentativa de se compreender os mecanismos básicos das transformações sociais, políticas e econômicas por elas geradas. Na hipótese de Jacques Vallée, os OVNIs podem constituir um sistema de controle cuja função é estabilizar a relação entre as necessidades de consciência do homem e a evolução do próprio mundo. E dessa concepção, Vallée aponta que a ciência moderna aborda o fenômeno OVNI por um viés tecnológico e outro viés psicológico. Mas, porém, ele sugere uma terceira via, a do experiencial, que teria a ver com um tipo de síntese em que a ocorrência OVNI se estrutura simbolicamente a partir da qualidade de seus fenômenos. Portanto, leva em conta tanto a experiência em si, quanto o ambiente em que a experiência ocorre e seus efeitos psicológicos. E desse ponto de vista, não se leva em conta a veracidade da aparição, se ela foi ou não real. De fato, se
considera como ela impactou o meio e os indivíduos que foram por ela alcançados, foram tocados pela experiência extraterrestre. E dessa premissa fenomenológica, tem-se que, se as pessoas definem as situações como reais, elas são reais em suas consequências. Logo, o fenômeno OVNI é recebido pelo autor como real, nesse sentido exposto. Surge então a colocação do autor de que o que acontece por meio de encontros com OVNIs é o controle das crenças humanas, o controle do relacionamento entre a consciência dos indivíduos e a realidade física. E desse ponto, o fenômeno de avistamentos de visitantes do espaço assume uma dupla camada de representação: a divisível na realidade física, como entidades com massa, volume, etc., e a da perspectiva de uma outra realidade não física e a nível de consciência supranatural, com um nível maior ou menor, dependendo do caso, de sentido oculto, de um significado interior e psíquico, e em alguns casos até místico. E Vallée conta então que, no decurso disso, no interesse de investigar e entender essas manifestações sem desprezar nenhum viés de possibilidades, sejam tecnológicas, psicológicas ou metafísicas, associou-se a diversos outros cientistas ao redor do mundo para estudar o fenômeno OVNI sob a perspectiva psíquica e fenomenológica, como já dito. Esse grupo de mais de 100 pesquisadores forma o que chamou-se Colégio Invisível. A pretensão desse colégio de cientistas é explicar tanto o fenômeno quanto os efeitos que os avistamentos de OVNIs têm provocado e como isso afeta os indivíduos em particular, que passam por essa experiência, como também compreender o impacto disso culturalmente. Para Vallée e demais cientistas do Invisible College, as teorias que até então buscam explicar o fenômeno apressam-se logo a definir tudo como invenção, fraude ou miragens, perdendo, portanto, uma série de outras oportunidades de conhecimento que pode ser gerado por tais experiências se analisadas sem a ótica do preconceito científico. E para os cientistas do Invisible College, a teoria OVNI deve ser considerada também sob o prisma dos efeitos psíquicos que produz, isto é, como aquela experiência mudou a forma de ser e pensar de um indivíduo ou da comunidade em que ele vive. É tão ou mais interessante que o objeto disco voador, conceitua Jacques Vallée, o fato de o que esse indivíduo que avistou o objeto ou foi levado a bordo dele fez e falou depois do ocorrido. Pois como centenas de casos que o próprio Colégio Invisível investigou, houve indivíduos que após o incidente com OVNIs passou a manifestar habilidades supranaturais, ou paranormais, como se diz. Isto é, aquela pessoa deixou de ser a mesma de antes, de modo que, independente se o fato é real ou não, é notório que foi produzido na mente e pensamentos daquele contatado uma força de crença capaz de gerar nele poderes psíquicos além do simples embuste, como alguns se apressam em declarar. Vallée mesmo testou por métodos científicos vários deles, e alguns doravante não passaram nos testes, porém outros que diziam ter visto ou falado com visitantes espaciais realmente adquiriram habilidades mentais e telecinéticas comprovadamente reais. E em condições de laboratório puderam dar provas de que de fato possuíam essas capacidades além de humanas. Mas daí vem a questão mais destacada para o autor, que o fenômeno OVNI e a experiência adjacente ao indivíduo contatado opera nele uma transformação mental que passa a dirigir e determinar seu futuro ou de outras pessoas dali para frente. E não obstante, esse indivíduo passa a crer e se comportar como se imbuído de uma missão por ele dada por uma fonte misteriosa do espaço, uma espécie de alien ou de tecnologia extraterrestre. E é dessa composição psicológica que Vallée parte seus estudos e fundamenta suas análises e postulações. Toda experiência OVNI, pode-se dizer assim, consiste também numa experiência psíquica ou psicológica, que desencadeia uma gama de teorias que são, por sua vez, estudadas por Jacques Vallée e o Colégio Invisível. E, dessa premissa, Vallée defende o estudo de relatos de OVNIs de que passam a formar ou compor-se de alguns elementos que se combinam, criando uma nova natureza de abordagem e compreensão do fenômeno extraterrestre, que tange ao escopo da relação pessoal-social e das crenças do sujeito envolvido com inteligências não humanas. E é desta análise do fenômeno total, para usar um termo do próprio autor, que, segundo esse ponto de vista, os sinais e manifestações tidos como de ordem extraterrestre ou produzem ou são produzidos por ou através de fenômenos psíquicos. A ocorrência de um caso de OVNI, neste caso, não seria apenas algo a ser observado por quem vive aquele evento, mas algo a ser sentido e experienciado espiritual ou psicologicamente.
Subjacente ao fenômeno OVNI, portanto, se manifesta um conjunto de crenças, rituais e elaborações místico-religiosas, que, não obstante, emolduraram a experiência OVNI sob uma aura de devoção e culto religioso. Mas, independente disso, já as interpretações vão para uma inclinação mais esotérica ou tecnológica. Fato é que as experiências em si provocam uma mudança na vida humana e na consciência dos indivíduos por ela tocados. Para Vali, é significativo que os objetos vistos no ar ou a interação entre pessoas comuns e supostos viajantes do espaço produzam um estado de consciência tal que dali para frente aquele indivíduo devote a sua vida a outras finalidades distintas das que operava anteriormente em sua vida. Ou seja, é um fato por si só curioso que eventos que alguns céticos julgam serem fantasiosos ou irreais tenham mesmo assim a força de mover esses indivíduos para uma mudança abrupta em suas rotinas, sonhos e metas na vida. E como hipótese, Vali sugere que há uma força poderosa que influencia a raça humana desde o passado mais remoto até aqui, tendo de se saber somente se essa força se origina de dentro da consciência dos seres humanos ou de uma fonte interventora no universo. E a essa força, energia ou entidade o autor atribui a denominação de componente psíquico, que seria advinda de uma consciência interna e pessoal, ou de fora do sujeito, mas que de todo modo tem o poder de causar uma interferência no ser humano e no seu derredor. Tanto por isso o autor concebe que o fenômeno OVNI possui uma natureza global, ainda que suas manifestações possam ser locais e pessoais. E é com base em mais de 25 anos de pesquisas que ele, Jacques Vallée, postula que os avistamentos OVNIs nunca deixaram de ocorrer na história da humanidade, com ondas e picos de maior ou menor grau, mas sempre permanentes no desenrolar da vida humana, e sendo que nunca deixaram de produzir uma marca ou alteração na cultura de um lugar ou povo, ou às vezes até mesmo de uma geração inteira. A questão é que ao longo do tempo essas aparições têm recebido nomenclaturas de acordo com o nível de entendimento ou de conhecimento científico da época, o que reforça a suposição de que se tratam ou de que se trataram de mitos ou culto religioso sem maior relevância em outros campos senão o da antropologia. Historicamente, vai então dizer o autor, os ocupantes dos OVNIs eram considerados deuses na antiguidade. Nos tempos medievais foram chamados de magos ou feiticeiros, depois de gênios científicos e mais recentemente, na era pós-moderna, de viajantes interplanetários. O que denota que as interpretações variam conforme o grau de tecnologia e saber que uma civilização possui. Assim, possa ser que o fenômeno OVNI só está agora passando por uma nova interpretação, ajustado ao nosso nível técnico-científico e filosófico desta nossa época. E o que chamamos de místico, sobrenatural ou tecnologicamente avançado sejam apenas uma incapacidade que nossos instrumentos de agora tem para explicar o que se passa em se tratando de avistamentos e experiências extraterrestres. Doravante, Jacques Vallée elabora que a chave, então, para a compreensão do fenômeno reside nos efeitos psíquicos que o fenômeno produz, na consciência psíquica que se forma a partir da aparição ou do avistamento do OVNI. E para ele, os elementos simbólicos que são transmitidos pelo encontro do indivíduo com o OVNI ressoam em forma de arquétipos no inconsciente humano, isso de modo coletivo, possibilitando a transferência de padrões mentais, a adoção de hábitos novos ou a simples absorção de opiniões que se estabeleçam numa maioria. Os estudos dos arquivos de OVNIs, ao que se demonstra, possuem diferentes interpretações conforme o tipo e grupo de trabalho que está pesquisando o fenômeno. Pode ser de aspecto militar e de segurança nacional se envolver nos estudos a CIA ou FBI, por exemplo. Pode pender para o lado religioso ou esotérico se o fenômeno for analisado por grupos místicos. Ou também pode despertar indagações puramente técnicas e do aspecto tecnológico se os estudos, por exemplo, forem conduzidos por engenheiros ou especialistas em computação. É impossível, assim, não haver alguma tendenciosidade no debate OVNI, mas que, ao ver de Jacques Vallée, não muda o fato de os encontros de pessoas ao redor do mundo com visitantes do espaço ou terem elas avistado um disco voador ou algo caracterizado como de fora deste planeta, ter modificado essas pessoas ou suas comunidades, ao ponto que em culturas mais antigas esses eventos foram registrados em
paredes, templos ou construções de pedra, como testemunha as gerações posteriores de que algo totalmente fora do comum ocorreu ali, envolvendo seres ou objetos até então desconhecidos daquele povo, ou raça, ou civilização. E na explicação de Vali, certos fenômenos inexplicáveis acontecem e sempre aconteceram a povos e regiões, formando algum tipo de crença grupal que em algum momento formou-se numa espécie de culto ou ritual místico, a fim de reproduzir ou homenagear aqueles seres ou acontecimentos, dando origem a religiões esotéricas de devoção a entidades do espaço, que quase invariavelmente eram chamados de deuses e divindades. Seja como for, conclui o autor, o conhecimento superior, o poder desses deuses do espaço, entre aspas aqui, impactou a consciência coletiva de todo aquele lugar ou época. E outro fato relevante, e associado também a este, é que ao longo dos eventos registrados de OVNIs, muitos dos que vivenciaram esses acontecimentos vocacionaram-se depois para uma vida devota e religiosa, mas não no sentido tradicional, algo mais esotérico ou místico. Alguns tornaram-se médiuns ou gurus esotéricos, e outros passaram a viver isolados em matas, casebres afastados da civilização, ou em contato com a natureza, etc., tendo em comum o abandono de um modo regular de vida e a rejeição de certos confortos ou consumismo da vida moderna. E Jacques Vallée ressalta que essa estrutura de crença é tanto comum como se repete inúmeras e inúmeras vezes. E da observação dele, essas fontes externas, sejam extraterrestres ou de outro lugar, manipulam as mentes dos homens a convencê-los de mudar a rota que traçaram para suas vidas até então e seguir algum tipo de caminho espiritual, como se dali em diante estivessem a cargo de uma jornada para a iluminação. E quanto a essa questão, Jacques Vallée chega a ponderar na página 60 que ao longo da história um tema comum e recorrente em todas essas comunicações entre seres do espaço e seres humanos aqui da Terra tem sido justamente mostrar à humanidade um caminho para a iluminação, além de que essas mensagens inspiradoras estariam a vir de seres superiores, mais sábios, mais tecnológicos, mais desenvolvidos que nós. E da observação do autor, essa é uma das causas por que tais comunicações geralmente ocasionam sentimentos religiosos nas pessoas e as motiva a criar grupos de seguidores ou iniciados que, a partir do contato com essas entidades superiores do espaço, transmitiriam ao povo da Terra as chaves ou segredos para a felicidade e a salvação. É notório, de fato, que quase o total de aparições de OVNIs ou de contato de pessoas com supostos seres do espaço ou naves espaciais resultem em algum tipo de inclinação religiosa esotérica. E aqueles que passam a ouvir e seguir o contatado pela nave ou seres internacionais tornam-se uma espécie de iniciados ou clubinho de candidatos à eliminação, que na visão deles são mais puros, limpos espiritualmente ou selecionados para receber verdades que os demais seres humanos não estariam prontos para receber. Portanto, as manifestações de contato com aliens, extraterrestres ou OVNIs é seguido pela fundamentação de alguma forma de seita religiosa mística, em cuja estrutura segue um líder, que normalmente é a pessoa que teve a visão ou esteve em contato com o OVNI ou os seres espaciais, e os iniciados, que são o grupo de indivíduos que passam a crer e seguir as mensagens de salvação dos seres extraterrestres, interpretadas pelo guru que esteve em contato direto com o objeto ou entidades vindas do espaço. Desse modo, o assunto de OVNIs grande parte das vezes se configura tal como uma religião. No topo, a inteligência divina, que são os seres de outro planeta, os extraterrestres. No meio, os contatados, que se tornam os profetas, transmitindo ao povo as vontades e dizeres dos seres sábios interplanetários. E abaixo de todos, na camada mais simples, estão os seguidores da seita, os devotos da religião espacial. E não é surpresa dizer que esse contato ou comunicação com essas entidades do espaço é exclusiva com o profeta ou guru que teve o avistamento. Os demais, os discípulos na camada mais inferior, são alimentados pela esperança e promessa que, assim que estiverem prontos, também terão um avistamento. Os seres do espaço também se mostrarão a eles, mas para isso precisam obedecer fielmente tudo o que o contatado lhe disser, pois que o contatado recebe as mensagens das entidades por revelação, por contato psíquico. Coisa que demanda um certo nível de preparação. Claro, quem vai duvidar disso, né?
Mas é igualmente curioso, e também merece destaque, que muitos dos que afirmam estar conectados psiquicamente com OVNIs ou esses seres de outro lugar, inexplicavelmente passaram, após o contato, a desenvolver habilidades não naturais ou comuns aos seres humanos, como descrever objetos escondidos em caixas ou lugares que não estão vendo com os olhos naturais, dizer nomes de pessoas ou quando apareceriam antes delas chegarem, etc. O próprio autor, Jacques Vallée, relata vários desses casos em que essas pessoas foram testadas por ele e pela equipe do Colégio Invisível, e lhe pareceu inexplicável que muitos realmente tinham essas habilidades. A hipótese apresentada por ele é de que possa haver uma interação psíquica, não com entidades de fora do planeta, mas do próprio subconsciente da pessoa. Mas seja como for, é fato que essas experiências e manifestações extraterrestres parecem reivindicar algum novo posicionamento dos seres humanos quanto a uma suposta nova ordem intergaláctica espiritual. Também não é raro surgir destes círculos de contatados termos e expressões como fraternidade branca, fraternidade cósmica, nova ordem interplanetária, exopolítica, etc. E todas essas colocações têm a ver com uma suposta elevação espiritual da humanidade. Ao que parece, baseado nisso, que os tais seres de outros planetas não são tecnológicos exploradores espaciais ou simples criaturas habitantes de outros mundos, mas na verdade parecem ser padres e pastores extraterrestres que estão a querer doutrinar ou catequizar a raça humana para que pois eles, nessa visão, são como indígenas tribais e rudimentares que necessitam reconhecer a nova e elevada cultura desses seres. Parece uma versão extraterrestre superdimensionada da colonização da América pelos europeus, segundo a versão oficial nos livros de história. Ai, ai. E na página 81, Jacques Vallée descreve um desses casos, em que a entidade denominada 7171, vinda de outro planeta, fala por intermédio de seu porta-voz humano, ou médium, se você preferir, sobre a missão dos extraterrestres aqui na Terra. É dito pela entidade sideral que sua missão é conduzir o planeta Terra, a raça humana, a harmonizar-se com o resto do universo. Ou seja, tá aí. Mais uma mensagem espiritual, nem científica, nem tecnológica, apenas moral e religiosa. E Vallée destaca pouco mais adiante outro trecho onde se destaca o caráter e aspecto religioso das interações entre OVNIs e seres humanos. Foi dito por esta mesma entidade superior de outro planeta, o 7171, quando indagado sobre outra questão, que a maçã nasceu da árvore, mas a mesma maçã é também a fonte de todas as árvores de maçã. E o que é isso senão uma linguagem e formas verbais religiosas? Ou mais especificamente, esotéricas. Basta consultarmos qualquer panfleto místico da nova era e encontraremos todos esses jargões repetidos à exaustão. E Vallée chama a atenção para que, quando são confrontados os contatados ou gurus que fazem a ponte de comunicação entre as entidades superiores e os simples e mortais seres humanos do nosso mundo, afirmam estes que os seres de outras galáxias e constelações se tratam de criaturas de alta envergadura intelectual e dotados de sabedoria, etc. Mas, porém, nunca ensinam sobre tecnologia nem ajudam a resolver as dificuldades estruturais da sociedade humana, nas questões básicas e práticas como saneamento básico, tratamento para esgoto, água, melhoramento técnico nas instalações de energia elétrica, hídricas ou das telecomunicações. Toda a imensa sabedoria dos ETs é dirigida apenas para falar por enigmas sobre árvores de maçãs. Sobre os seres humanos sintonizar-se com o seu âmago ou com a energia universal e blá blá blá. E quando são inquiridas sobre coisas práticas e da realidade concreta, como por exemplo, como funcionam os mecanismos de propulsão das naves espaciais, ou que cálculo usam para romper a barreira da luz, etc., simplesmente estes seres de grande sabedoria usam a tática dos embusteiros religiosos mortais, que é dizer que ainda não é a hora, que no momento certo tudo será esclarecido, ou então que a humanidade ainda não está pronta. Ah, tá, sei como é. Acho que... já vi essa tática nas igrejas neopentecostais por aí.
filibusteiro vestido de terno, se dizendo pregador do evangelho, propagandeando que tem o dom de curar, ou que ele é usado por Deus para curar as pessoas. E daí oram, gritam, sapateiam e alegam curados que tinham dores de cabeça, pressão alta ou algum tumor interno que a pessoa não sabia ou não pode comprovar ali na hora. Porém, quando chega à presença deles um problema real e visível, como um paralítico em cadeira de rodas, ou um cego, ou um deficiente auditivo, algo do tipo, após orar, gritar e sapatear, o pregador com dom de cura não consegue, por óbvio, restaurar a debilidade daquele enfermo. Mas daí, num clássico golpe de esperteza, que as entidades de outros planetas parecem que também aprenderam bem, ele sai pela tangente dizendo que Deus só cura quem e quando Ele quer. Que Deus é quem tem a hora certa para tudo. Ou seja, ainda não é o tempo de Deus para curar aquela pessoa. E ela deve então continuar buscando e contribuindo com as ofertas, claro. E no momento certo Deus vai curá-la. E também não é isso o que dizem os ETs? Quando são cobrados que apresentem fatos tangíveis, ou artefatos, ou equações, ou qualquer coisa que dê concretude às suas alegações, a humanidade ainda não está pronta. É como nos respondem os seres de outro planeta, tão parecidos com os seres deste planeta. Acho que estudaram nas mesmas escolas que os pregadores neopentecostais. Mas, digressões à parte, essas manifestações de OVNIs dão mostra que, de um modo ou de outro, impulsionam a consciência coletiva da raça humana, inspira movimentos de massa, desenvolve sentimentos religiosos e parece conseguir comover muitas pessoas a aderir uma agenda, que, coincidentemente, as instituições globalistas também adotam e presumem, como o veganismo, o fanatismo pelos direitos dos animais ou da natureza, a descristianização do Ocidente, etc. Estes tais seres de luz, ao que se vê, parece que passam tempo demais em comunhão com as trevas deste mundo, quais se lançam sobre nós pela ONU, Bilderberg, Big Techs e por aí vai. Curioso isso. Mas, de qualquer maneira, se há um poder que emana desses eventos OVNIs, ou se há alguma sabedoria cósmica, não me arrisco a crer que essa força ou energia seja positiva, ou que pretenda mover o mundo para a luz, como gostam de dizer. Parece muito mais, e aqui eu uso palavras do próprio Jacques Vallée, uma forma perigosa de desvio social. E que, não obstante, provocou em muitos desses contactados um nível de distúrbio psicológico ou até loucura propriamente dito. Alguns, após o contato com esses OVNIs, tiveram lesões mentais permanentes e passaram a viver sob efeitos de medicamentos psicotrópicos o resto de suas vidas. Isso nos leva a pensar, mas isso digo eu e não o autor, sobre a verdadeira origem desses seres que alegam vir do espaço. Seriam mesmo aliens ou criaturas espirituais ou algo do tipo? Bom, se não podemos afirmar isso, ao menos é relevante que muitos desses seres espaciais, ao se apresentarem às pessoas contactadas, mais tarde se identificaram como sendo espíritos de pessoas que já faleceram, como reis antigos ou sábios do Antigo Egito, dos astecas, dos maias, o que evidencia, mais uma vez, o caráter religioso e espiritualista de algumas dessas manifestações de OVNIs. E vale aqui então as palavras de Jacques Vallée na página 84. Por esta razão, vai dizer ele, a exposição a tais fenômenos é perigoso para a saúde psíquica. Mas, não obstante tudo isso, as convicções elaboradas por efeito do fenômeno OVNI parecem não apenas incorporar as doutrinas religiosas esotéricas, ou nem apenas as de cunho psicológico, mas também as de caráter político, como o caso da década de 1970 do famoso OVNI identificado como UMO, do qual se cercou diversos especialistas, videntes, adivinhos e muita gente tentando interpretar essa manifestação extraterrestre e decodificar suas mensagens de paz e iluminação para a raça humana. Numa conferência acerca do assunto UMO, na Espanha, discutia-se as teses e parâmetros biológicos e astronômicos ditos aos homens da Terra pelas entidades do planeta UMO, que mais tarde foram postas em xeque cientificamente testadas e provadas falsas, como distância entre planetas, cálculos astronômicos e aspectos da biologia humana, que não coadunaram com a realidade depois. Mas na época tudo parecia fascinante, até que numa das mensagens dos ETs de Humo, a entidade espacial prestou solenes homenagens e citou como exemplo de seres iluminados
figuras como Che Guevara e Karl Marx, assim como outros esquerdistas ou pervertidos sexuais, morais e espirituais muito conhecidos na nossa historiografia. Acho que isso explica porque a euforia em torno da Umo foi se dissipando dali por diante. Acho que pegou mal um ser de luz vir de tão distante no universo para nos recomendar as mesmas e saturadas besteiras e fórmulas opressivas, moralmente desgastadas, politicamente nocivas, que tanto já vivemos e sofremos, como o comunismo. Se tudo que esses ETs sábios e esclarecidos tinham a oferecer à humanidade se resume a Che Guevara, um assassino comunista, ou Karl Marx, um possível satanista e alienado pelas teses socialistas, Deus é que me livre desses ETs e do planeta deles. Eles que vão pro inferno, isso sim. Ai, ai, né? E daí? Os avistamentos OVNIs parecem sempre indicar que o mundo precisa ir para uma determinada direção, ou de uma mudança geopolítica e geossocial, encarados por alguns como uma revolução cósmica. Os extraterrestres, portanto, ou suas aparições, têm de contribuir para então a formação de uma nova mentalidade, que estaria em consonância às supostas outras raças de seres elevados de outras galáxias ou dimensões. E é por isso que nos alerta o autor de que não se pode entender o fenômeno OVNI sem levar em consideração todas as suas ramificações simbólicas, que muitas vezes, e ao contrário do que se possa pensar, tem mais a ver com questões ideológicas do que tecnológicas, e como as crenças humanas podem ser manipuladas por meios simbólicos, é possível que tudo não passe, ou que haja em boa parte nesse meio, um jogo psicossociológico, onde certas aparições contenham elementos simbólicos que revelem uma fração apenas do que mais tarde se mostrará por inteiro. Mas ocorre que se a parte já parece tão sinistra, eu é que não quero ver o todo dessa grande maquiavélica trama, que ao que tudo indica, não parece ser assim tão diferente do que o anticristo pretende fazer no mundo. E assim, encerra a análise da obra OVNIs, a solução psíquica, de Jacques Vallée.